Maria vita in morte su. Salve Maria a todos! Sejam novamente bem-vindos aqui ao canal Tietos Fidelium. Meu nome é Leonardo, estou aqui com meu amigo Marcel. Tudo bem, Marcel? Seja bem-vindo. Tudo bem, Leonardo? Obrigado. Salve Maria a todos. Queria também aproveitar e agradecer o pessoal aí que tem comentado bastante nos nossos vídeos aí, tem curtido os nossos vídeos. A gente pede para o pessoal continuar compartilhando aí, se inscrevendo no canal, isso aí, para a gente levar aí a fé católica, né, a tradição para muitas pessoas que estão precisando, né? Bem, pessoal, hoje o nosso podcast, o nosso vídeo, o assunto que a gente vai trazer aqui é um assunto que é um pouco polêmico, gera muitas confusões dentro do próprio sede vacantismo. Nos últimos vídeos que a gente postou aqui no canal, houve muitos comentários ali, questionamentos acerca deste assunto, que é o que está relacionado com as duas posições teológicas dentro do próprio sede vacantismo, que é a questão do Papa material, né, o sede privacionismo, e a questão do sede vacantismo total, aonde não aceitam que temos um Papa material, ou seja, não temos Papa mesmo, o Pio XII foi o último e segue essa linha. E quem está hoje aqui como convidado para nos ajudar a esclarecer esse assunto é o nosso irmão de fé, Santiago. Ele tem até um canal no YouTube, que é o Sapiência, vai até aparecer o logotipo aqui. Hoje ele vai estar conversando com a gente por meio de áudio, ele não vai aparecer, ele não está com câmera, e vai ajudar a entender melhor sobre esses assuntos aí. Tudo bem, Santiago? Seja bem-vindo ao canal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, né? Salve Maria. Salve Maria. Meu nome é Santiago, sou membro e apresentador principal do Sapiência Católica, né? Desde outubro a gente vem fazendo alguns conteúdos para auxiliar na questão da crise e em outras questões do catolicismo atual, né? Eu sou sedevacantista desde faz quase 2 anos, né? Mergulhei de cabeça logo na tese de Castiaco, né? Nunca passei pelo totalismo, né? Apesar de não ter problema com meus amigos totalistas, né? E com outras pessoas da posição. Então, hoje vim aqui para falar um pouco a respeito, né? Esclarecer algumas dúvidas que pairam, né, a respeito da questão da tese e outras questões. Entendi. Então, para a gente começar, ô Santiago, a intenção é a gente tentar mostrar os dois lados, né? Como você mesmo disse, você já é mais voltado para a questão do sede privacionismo, né? A questão do Papa material. Então, você pode começar explicando sobre essa tese e ao longo da conversa a gente vai confrontando algumas ideias aí. Eu já partilhei em vídeos passados aqui que, na verdade, eu sou mais assim voltado para a questão do sede vacantismo total, né? Do totalismo. Apesar do Padre Gabriel, ele não descarta essa possibilidade também, o Marcel também mencionou isso, mas eu não sou muito voltado para esse tipo de posição teológica. Então a gente confronta ideias aqui, as pessoas vão entender melhor sobre isso. Pode começar explicando para as pessoas entenderem. Então, sobre a questão da tese cassistiacum, né? Tese cassicíaco, pode chamar o sede privacionismo, né? Apesar da gente não gostar, não é que não gosta, mas tipo, é um nome que fica parecer meio equivocado. Sede privacionismo, que dá a entender que a sé está privada da autoridade. Não é exatamente assim. É a questão da pessoa que, porque vejamos só, o que quer dizer a tese? Vamos dizer a partir de Paulo VI, para assim dizer, porque para ele fica mais claro essa questão. Né? Sim. Paulo VI, em 7 de dezembro de 1965, ele publica a Dignitatis Humanae, né? Aquele documento que promulga a liberdade religiosa, né? Contrariando o que diz Pio IX na Quanta Cura, né? E no Sílabo. Em 7 de dezembro de 1965, ele deixa evidente a sua falta de intenção habitual de fazer o bem da igreja, né? Veja que estão falando aqui de intenção própria do cargo dele, não intenção pessoal dele, né? Não finis operantes, como se chama, finis operis, né? Para que ele age pelo bem comum, porque toda sociedade ela tem um fim último, né? O fim último da sociedade, da igreja, que é uma sociedade perfeita, é não ser Jesus Cristo, né? E a questão quando você promulga um documento como a Dignitatis Humanae, documento herético, contraria as disposições do que Pio IX já estabeleceu antes, do que Leão III já estabeleceu antes, outros papas já estabeleceram antes, você não leva no São Jesus Cristo você não leva no São Jesus Cristo, você leva ao erro, leva a heresia, né? Porém, a gente tem uma série de questões, tá? Porque
a gente diz assim, então ele não é papa, ele caiu do cargo, ele não era papa, como é que fica? Porque a maioria dos vacantes no começo sempre foram a favor da questão da deposição, né? Que é aquela questão do papa herético, que cai do cargo, né? Sim, sim. Alberto Bellarmino fala no De Romano Pontífice, né, que ele fala que o papa herético é deposto automaticamente, essas coisas. Só que ele também diz, São Roberto Bellarmino, ele usa, não estou dizendo que São Roberto Bellarmino está errado, estou dizendo que ele mesmo diz que a posição facilmente defensável é que a de o papa nunca pode cair em erro. Ele diz isso lá no De Romano Pontífice. Só que ele diz que ele concede, né? E ele faz as 5 opiniões lá e diz que a quinta opinião é a certa, né, que o Papa herético ele é deposto ipso facto do seu cargo. Né? Ele é ser herético, exercendo seu pontificado. Mas a gente não trabalha mais, nem os totalistas, nem os tesistas trabalham mais com a questão da deposição. Né? Por quê? Porque a gente, como a opinião é mais defensável de que o Papa nunca pode cair em heresia, né? Então a gente acabou vendo outras maneiras de se olhar a situação. Os totalistas eles vêm de acordo com a ótica daquela bula de Paulo IV, né? Sim. A Curia Apostolatis Officio. Diz que todo herege que tentar se candidatar vamos dizer assim, o cardeal e for ter sido herético, ele não vai ser um papa válido. Essa eleição vai ser inválida em qualquer momento. Então, e os tesistas eles dizem que quando o sujeito foi eleito, né? Ou seja, porque tem 2 espaços, né? O sujeito ele vai lá, ele é o cardeal, né? E ele é eleito, né? Ele é escolhido. Só que não é no momento exatamente da eleição, né, que ele é escolhido, e ele se torna automaticamente papa, né? Porque quando você é eleito papa, você pode recusar, né, a eleição. O sujeito cardeal pode dizer assim, não quero. São Pio X não foi assim, São Pio X não queria ser papa. Ele evitou, até com a hora que ele aceitou. Mas você não é ali exatamente que você recebe autoridade. Você recebe autoridade quando você aceita o cargo, a aceitação. E se ele não coloca nenhum obstáculo ele mesmo de fazer o bem da igreja, de exercer aquele cargo plenamente, né? Então ele se torna papa, como a gente chama de papa formal, papa formaliter, né? Ele recebe a forma do pontificado. O que é a forma, né? Quando a gente fala de forma e matéria, a gente está falando de conceito de ilemorfismo de Aristóteles, né? Presidente dispensa apresentações. Qual o conceito de matéria e de forma? Matéria, né, é do que é feito alguma coisa, né? E forma é o que é aquela coisa, né? O que faz o Papa ser Papa é a autoridade. Não é ele se vestir de branco, né? Ele botar um solidel. É a autoridade, de fato. Dado por nosso Jesus Cristo. Né? E São Roberto Bellarmino, ele entendia essa distinção, né? Ele diz no De Romano Pontífice, no livro 2, né, capítulo 30, né, que ele trata sobre o Papa herético, ele diz a seguinte citação. Um momento. Deve-se notar que 3 elementos existem no pontífice. O próprio pontificado, a primazia, precisamente, que é uma certa forma. Aqui eu estou ensinando ipsilíteres, abre aspas. A pessoa, que é o sujeito do pontificado, né, o pontificado que é a primazia, e a união de um com o outro. Destes elementos, apenas o primeiro, o próprio pontificado, vem de Cristo. A pessoa como tal, por outro lado, sem dúvida, vem de suas causas naturais. Romano Pontífice, livro 2, capítulo 30. Ou seja, quando ele fala dessa maneira, esses 3 elementos, ele está falando da matéria, da forma e do composto. Praticamente, a gente pode dizer dessa maneira. O composto é um composto acidental. Né? Dá a entender, né, Santiago, nessa tese, que é semelhante ao sacramento, que você tem a matéria, a forma e a intenção, para poder um sacramento ser válido. É uma comparação assim, né? Não que seja exatamente dessa forma. É uma analogia. Não é um sacramento, né? Mas dá dá a intenção que faz uma analogia a esse ponto, né, de entendimento. Ou não, eu estou equivocado. Não, tá certo. O conceito dos sacramentos, ele vem também da teologia de Aristóteles, querendo ou não. Que você ainda tem matéria, você tem a matéria, né? Por exemplo, qual a matéria da Eucaristia? Pão e o vinho. Isso. Qual a forma, né? Da fórmula que a gente chama, né? As palavras de consagração, né? Isto é meu corpo, isto é meu sangue, né? Quem é a causa eficiente, né? Porque são 4 causas: matéria, forma, causa eficiente e causa final. Quem é a causa eficiente? Ou seja, de onde vem? Do ministro, né? Ou seja, o padre, bispo,
sacerdote, assim, e a causa final, né, que é a intenção, né? Para que você faz aquilo, né? Qual a finalidade daquilo? Então é isso. É bem semelhante, é bem análogo, né? E é claro que quando a gente fala assim, quando a gente estabelece essa relação de matéria-forma, né? A gente está falando, no caso aqui do Papa, a gente está falando de uma maneira análoga. Não é quer dizer que o Papa é uma matéria disforme, que o pessoal fica dizendo assim, que acha que isso ainda é uma objeção séria, né? De que, não existe matéria sem forma. Até existe, né? Mas a gente está falando de maneira análoga, porque a gente está estabelecendo uma diferença, né? Uma tensão entre a pessoa que vai receber a autoridade e a própria autoridade em si. É como diz aqui São Roberto Sim. Bellarmino, que diz que tem a primazia, né? E a pessoa que é o sujeito do pontificado, que vai receber essa primazia. Então, né, nesse ponto, você já estabeleceu a diferença, né? Então, a gente consegue ver que o sujeito, quando ele aceita o cargo, né, ele está recebendo a forma do pontificado, ele recebe Cristo a autoridade. Né? Então, posso dizer, pode acontecer de que ele não tenha a intenção objetiva de fazer o bem na igreja. E como é que a gente vê essa intenção objetiva, né? Porque a gente intui uma intuição, uma intenção interna pelos atos externos, né? Isso é uma coisa da teologia, né? Você vai ver pelos atos. Você vai ver que nenhum dos papas, né, de Pio XII, você tem um ato herético, um ato errôneo, né? Por mais que hoje em dia tentem inventar, né, alguma coisa ou outra, né? Mas, por exemplo, com Paulo VI você vê, né? Você vê claramente na Dignitatis Humanae, na Nostra Aetate, que é um documento horrendo, né? Satânico, realmente. Né? Em outros documentos dele, ele não tem intenção de fazer bem na igreja, senão de destruí-la. Né? Então, o que a gente pensa por indução, praticamente, o raciocínio por indução, é que ele não recebeu autoridade lá quando foi aceitar o seu cargo, porque ele não tinha intenção de fazer bem na igreja. Ô Santiago, para tentar explicar melhor assim para os leigos, né? O que é ser o Papa material e não ser formal? Na prática, o que que isso significa? Na prática, porque hoje a gente também tem a questão da resistência, né? Aí Monsenhor Gerardo Laurier, especialmente nos seus Carriers e Castiaco, né? Cadernos e Castiaco, né? E em algumas entrevistas que ele teve na Sodalicium, né? A revista Sodalicium, lá do Padre Ricossa, lá da Itália, ele fala que os atos do Papa Material, o que é o Papa Material? É o sujeito que ele tem a disposição última para se tornar Papa, porque ele foi eleito de certa maneira, né? Só que ele não é Papa. Por isso que a gente diz assim, entre aspas, Papa Material, né? Ele não é Papa de verdade. É só um nome, um termo, né? A pessoa se prende muito aos termos em si. E, na prática, o que isso acontece? Bom, a gente pode ignorar o que ele disse. Ele não é Papa, é um herege, é um usurpador, né? E, enquanto ele não abjurar desses erros, né? Não se Mas qual a converter. diferença então, já que ele não é Papa, e qual a diferença então da sua tese que você está defendendo para a tese dos totalistas? Qual a diferença? Pelo que eu entendi, Santiago, nessa pergunta do Marcel, que eu li sobre a tese, é como se o Papa, ele é eleito, ele não tem um poder de jurisdição que vem de Deus, ele só tem um poder de designação que diz a tese, que é passada pelo poder eclesiástico, então não vem de Deus, então ele tem o poder de designação. A única coisa que ele tem de função é designar, por exemplo, bispos, cardeais e continuar a sucessão apostólica, mas ele não tem o poder de governar. É isso que eu li, né, sobre a tese. O pessoal é porque isso já é um desenvolvimento da tese, né? Monsenhor Gerardo Laurier, ele começa em 1976, ou 78, agora não vou lembrar de cabeça, a escrever sua tese, né? E depois ele faz alguns desenvolvimentos, faz algumas adições, né? Que por exemplo, alguns acham que não foi muito conveniente, né? Como o caso do padre Hervé Belmont, né? Eu sou mais partidário dessa tese, vamos dizer assim, entre as primitiva, né? Aí o pessoal vai dizer que, não, há muitas dissensões. Não, não há. É só praticamente essas duas. Tem essa e do pessoal, a tese, vamos dizer assim, mais do pessoal do Sambor, né? Do pessoal do Padre Ricosta, do Instituto Matulano Concílio, né? Que abraçou essas mudanças. Né? Não estou dizendo que mostrou Guerra está errado, etc, etc. Porque fica mais. Você tem menos pressupostos. Né? Porque, por exemplo, originalmente você não tem a questão, por exemplo, do que se diz de cardeais materiais. Né? Não tem isso. Porque, veja bem, uma objeção boa que pode se fazer, tipo assim, essa tese, né, é de que,
o sujeito ele não é papa. E vamos fazer uma analogia com o presidente, né? A analogia com o presidente sempre cai muito bem nesse caso. Tanto para a questão da eleição, tanto para a questão da designação. Primeiro que, para você eleger um presidente, você não precisa ter poder, de certa maneira. Não precisa ter poder. E tanto isso é tão análogo na história da igreja que você teve eleição por várias maneiras. Você não teve só eleição no conclave formal, etc., né? Você vê por aí, né? Você teve eleição por aclamação, né? Acho que o Papa São Fabiano ele foi eleito dessa maneira, se eu não me engano. Tem alguém, eu acho que esse foi um caso mais curioso, porque parece que uma pomba branca pousou na cabeça dele e a pessoa escolheu ele como Papa. É muito curioso esse caso no começo da história da igreja, né? Teve eleições que foram mais à força, teve isso por aclamação. Quando o Afonso Maria de Ligório ele fala que existe o conceito de eleição equipolente, né? Que uma eleição ela é feita de maneira assim não comum e lícita, mas ela é reconhecida pelo orbe, né? Ela ela acaba sendo aceita, né? Ela acaba sendo válida de qualquer jeito. Né? E quanto à questão da analogia, né, do presidente com o Papa, é porque você pode dizer assim, o Papa ele não precisa ter poder para você escolher o Papa, mas o Papa precisa ter poder para, por exemplo, escolher os seus cardeais. E assim como o presidente precisa ter poder para escolher os ministros dele, né? Veja se não é realmente plausível, né? O presidente ele tem que ter o poder para escolher os ministros dele, mas não para ser escolhido, necessariamente. O Papa também, necessariamente, não. Ele não pode, ele não precisa não precisa ter poder para escolher um Papa, né? Mas ele precisa, de fato, ter um poder para escolher os cardeais. Por isso que a gente pensa que essa parte da tese com o desenvolvimento de Monseigneur Laurier, né, e de outros padres, não ficou tão acertada, né, por assim dizer. Deixa eu te perguntar, você tendo essa tese que eu considero bem próxima dos totalistas, qual é a sua crítica, né, aos totalistas, né? O que te leva a não ser um totalista? Qual que é o principal motivo? Quanto à questão do totalismo, é porque tem alguns pontos que tem que ser bem esclarecidos, né? Porque, assim, do totalismo, qual a diferença da tese para o totalismo? Essa tese, praticamente, do totalismo. O totalismo, ele acredita que os sujeitos que são, esses sujeitos heréticos, né, que participaram do Vaticano II, foram hereges e tudo mais, cometeram diversos erros, eles não podem, de jeito maneira, né, serem papas, assumir qualquer cargo, conforme está escrito com Ex Apostolados Officio, né? Uhum. Eles não podem tomar o cargo de maneira nenhuma, e porque eles caem, pela própria heresia, eles caem ipso facto, né, do seu cargo. Né? Ou seja, pelo mesmo fato de terem cometido heresia, eles caem do cargo. Né? Só que isso não é tão, para os totalistas, né? Os totalistas acabam seguindo mais a tese acabam sendo mais pela vida dos jesuítas, né? Que os jesuítas, eles sempre puxaram mais para esse lado, realmente, né? Você vê em São Roberto Bellarmino, você vê Cardeal Biot e outros, eles voltam pela via do ipso facto, né? Ou seja, ele já sem precisar de declaração nem nada, o sujeito ele já é destituído do cargo. Só que em outros ramos já é sim, pensa-se que é necessário sim de uma declaração de que a igreja mostre, né? Rejeita aquele sujeito formalmente, né? Juridicamente falando, né? No caso dos dominicanos isso acontece muito, né? O padre Passerini, né, que foi superior dos dominicanos, um grande teólogo no século XVII, ele disse que é necessário para o Papa efetivamente cair do cargo, né? Eles dão declaração, mesmo ele tenha sido herético, ele precisa cair do cargo. João Santo Tomás tem a mesma opinião, né? Então os tesistas eles acabam indo por essa via, né? Porque como a gente não tem o poder para declará-lo, né? A gente diz assim, a gente brinca, né? O declara ser vacante. A gente fala isso de maneira de X, né? A gente fala isso pessoalmente para nós, porque a gente não pode declarar juridicamente ser vacante. A gente não tem poder nenhum. A gente não tem poder jurídico. Né? Mas, ô Santiago, já que você entrou nesse ponto, agora eu vou tentar expor um pouco para o outro lado também, já que você tocou na questão do ipso facto, para as pessoas também entenderem o lado dos totalistas, né? Você citou a bula com ex apostolatus, né? Essa bula há quem diga que ela foi abrogada, que ela perdeu seus efeitos, ela teve só a sua finalidade para aquela época. Mas se a gente pegar o Código de Direito Canônico de 1917, muitos cânons que estão ali é mencionada a bula, tirou da bula. E, por exemplo, a questão do ipso facto, ele está no cânon 884, olha o que diz, ó.
em virtude de renúncia tácita admitida pelo mesmo direito, ficam vacantes ipso facto e sem nenhuma declaração quaisquer ofícios se o clérigo defecciona publicamente na fé católica. Então, se ele entra em heresia, que é o caso de Paulo VI, João Paulo II, que apoiou integralmente o Concílio Vaticano II, totalmente herético, é ipso facto, já determinado pelo próprio código. Então não precisa de declaração, é nisso que os totalistas também se apoiam. Alô? Sim. Alô? Sim, Voltou. desculpa. Sim, no cânon 188 também, né? Se fala disso, no cânon 188. Então não precisa, assim, por isso que ele se apoia nisso, né? Porque não precisa de declaração, o próprio código já determinou isso, né? Sim, Tá no realmente. magistério. A gente fala que a bula foi abrogada porque houve outras legislações, não houveram outras legislações que substituíram, né, as regras do conclave, né? Por exemplo, que o São Pio X ele colocou em vigor a vacante sede apostólica, né? Se eu não me engano é esse nome, porque tem a vacante sede apostólica e tem a vacantes apostólicas sedes de Pio XII, eu sempre confundo. Sim. Mas as regras do conclave foram alteradas, de fato. O substrato dogmático da bula continua, de certa maneira. Ele estabelece que, por direito divino, praticamente, que o sujeito não pode ser herege ser papa. Né? Não pode, mas muitos, ainda, mesmo assim, ainda a discussão está em aberto, queiramos ou não. Né? Tanto dos dominicanos dos jesuítas, né? De que o sujeito, né, herético, no caso do papa, ele precisa de uma declaração. Ele precisa dessa declaração para deixar efetivamente o cargo, né? Por que a gente hoje, né, fala, vamos estabelecer aqui outra analogia bem interessante. Né? A questão vamos supor que a gente viu alguém decepado, viu um crime, né, de alguém sendo decepado, né, alguém sendo decapitado. Uhum. A gente vê aquele sujeito lá. A gente sabe, né, que esse sujeito, ele tá morto. Né? A gente pode ver, ele tá sem cabeça, tá sem nada, tá chovendo sangue ali. Ele ele tá morto. Já foi pro Beleléu. Essa analogia é bastante usada pelos totalistas, né? De atestar que a pessoa está morta, né? Sim, tá Da mesma morto. forma que você atesta que o Papa não é Papa, né? Sim. Mas de certo modo, né, isso eu conversei com o Sandro de Pontes, né? Lá no começo do ano passado. A gente ficou nos nossos debates assim, a gente falou. Mas a gente, tipo assim, a gente não pode dizer, né, de certa maneira, que a gente não pode declarar ele que tá morto, né? Porque quem geralmente faz isso, quem vai atestar a morte dele de fato ali é o legista, Quem vai formalizar, né? vai formalizar. Materialmente ele tá morto, mas não formalmente. Não, morto ele tá da Silva, né? Mas, Isso é. mas aos olhos da instituição, né, do Estado, vamos dizer assim, ele ainda tá vivo. Não tem O a certidão CPF, de óbito, né? né? Então, a certidão de óbito precisa disso, né? Porque o CPF tá de pé ainda, né? Quando você não morre, o CPF não é cancelado. Isso. Então, é mais ou menos por essa via. É uma analogia, né? É uma E os, analogia. e os dominicanos eles estabelecem isso na teologia deles. Eu agora não vou lembrar de todos os autores, né? Mas eu lembro muito bem do Padre Passerini falando disso, né? João Santo Tomás também fala disso, né? João Santo Tomás é muito interessante porque o pessoal fala muito, o pessoal do Reconhecer Resistir fala muito dele, né? Que, não, o Papa, ele não é, mesmo ele sendo herético, ele vai manter jurisdição até ser declarado. Só que João de São Tomás diz que é para ele ser plenamente obedecido, né? Enquanto ele não for declarado herege, né? Se ele for cair heresia no meio do cargo, né? Durante o cargo mesmo, né? E aí, o pessoal RR, ele costuma usar muitos de João de São Tomás, só que eles não cumprem essa parte, né? Ou seja, não obedecem o Papa. Eles resistem, né? Você falou de São Tomás, o pessoal fala que São Tomás diz que não existe matéria sem forma. O que você acha disso? Tem realmente, tem umas então, acabei falando nesse sentido. Isso aí é coisa. A gente já falou que foi por analogia, né? Ou seja, Sim. não é literalmente matéria e forma, não é absolutamente literalmente. É uma questão de analogia, né? Para estabelecer a distinção, uma tensão, né? O Padre Belmont ele fala disso, né? Quando a gente diz que duas crianças são como cão e gato, a gente não está dizendo que eles são literalmente cão e gato. É porque há uma disputa entre eles. Né? Isso Sim, uma briga. É uma briga, é uma distinção. Ali é uma tensão, né? A mesma coisa. Isso de São Roberto Bellarmine deixa claro, né? São Roberto Bellarmine estudou São Tomás. Ele lecionava São Tomás. Né? Há uma diferença. O ponto da questão
a matéria da forma dizer o seguinte: há uma diferença entre a pessoa do pontificado, que recebe, e a própria autoridade. Né? A pessoa, o pontificado em si, a primazia. Não é? É para isso que a gente tem a analogia de matéria e forma. Aí, por que o Monsenhor Gadlari usou isso daí? Ele mesmo disse que, ora, para dar realismo, né? Porque a matéria e forma, a questão da matéria e forma, está presente na realidade. Né? Ah, mas pode complicar. Não, é isso aí mesmo. É para estabelecer uma realidade, né? Aqui, que como você tem isso presente na própria realidade, isso você pode usar como analogia, como conceito, para explicar, né, a questão. Mas essa questão da declaração, Santiago, é, a própria bula com ex-apostolatos, e também isso você encontra no próprio código também, no cânon 2198, né, que fala somente a autoridade eclesiástica, requerendo às vezes a ajuda do braço secular, de onde ela o julgue necessário e oportuno, persegue o delito que por sua natureza lega unicamente a lei da igreja, estando a salvo as disposições no cânon 120, a autoridade civil pune por direito próprio o delito que lesa unicamente a lei civil, embora a igreja permanece competente no seu desempenho em razão do pecado. O delito que lesa a lei das duas sociedades pode ser punido pelos dois poderes. Então a bula, tá, esse trecho também do direito canônico, quando você tem esse tipo de problema, por exemplo assim, a jurisdição ela desce para o braço secular, para a hierarquia inferior para tentar resolver o problema. E já teve declarações de bispos admitindo que a sede está vacante. Então, isso seria uma declaração, né, assim, apoiada pelo próprio magistério da igreja. Então, essa questão aí fica bem complicada, porque, digamos assim, alguns bispos já declararam. Por exemplo, Monsenhor Tuque, né, fez a declaração Monsenhor de Tuque Munique. tem até uma carta, né? Não sei, foi por carta? Declaração de Munique, de Isso, 1982. verdade, verdade. Porém, aí é de como é que a gente fica? Porque a gente pode dizer assim, será que ele ainda tinha alguma coisa de jurisdição ali? Porque, querendo ou não, se a gente for levar isso tão a sério também, ele assinou o Vaticano II. Ele defendeu o Vaticano II por um bom tempo. Como é que ele Sim. ficaria nessa questão? Monsenhor Lefebvre também assinou os documentos. Não, mas aí naquela época é quando estava começando, né, a Sim, mudança. Então aí eles estavam sim. tentando, igual muitos cardeais ali, né, Ottaviani, Monsenhor Os Crença Chetos, né, Sigor, Internacionalis Patrum. eles estavam lutando. Então eles estavam tentando que não acontecesse o pior ali para a igreja. E acabou que aconteceu. E depois Sim, ele caiu em si e falou: opa, tô pulando fora desse barco, porque esse barco tá furado, né? Então não tem como. sim. Mais ou menos essa brincadeira assim para falar que ele caiu em si da situação, né? Sim, sim. Mas a declaração dele não era, vamos dizer assim, juridicamente falando, ele não fez uma declaração ali jurídica, pelo que eu lembro da declaração de Munique, né, que é o nome da carta dele. Né. Ele abjura do Vaticano II, infelizmente depois ele acabou voltando, né, ao Vaticano II em 84. Sim. Nosso amigo Sandro Aureliano lá do Mater dele trouxe na íntegra, né, do Observatório Romano, né, que ele retornou de fato. Né. E quanto isso aí, bom, isso não sei, sinceramente, da minha parte, se isso é suficiente para você ter uma declaração ali formal, jurídica. Ele não impugnou, né? E tem a questão própria dele ter assinado os documentos, né? Ele pode ter pedido a jurisdição ali, se a gente for falar assim. Ele, né, o Monsenhor de Castelmaia, Monsenhor Lefebvre. Lefebvre. O Monsenhor Lefebvre foi o primeiro assim, a cair em si, de fato, né? Foi o primeiro, Sim. ele montou a fraternidade, etc. Depois ele foi chamado Monsenhor Tuque, né? E por aí segue. Então, essa questão aí da declaração, estou conseguindo aqui algumas coisinhas para a gente ir discutindo, mas ela tem que ser de fato feita por um membro assim da igreja, né, que fosse mais responsável por essa, por exemplo, assim, se for, vamos imaginar se fosse o cardeal Ottaviani, ele era secretário de Estado do Vaticano, né? Ele, se ele chegasse lá, aí a gente poderia ter até uma certeza a mais, né? Na mesma época, porque aí ia ser uma bomba, mas ia ser mais evidente, né? Agora, Monsenhor Tuque fez uma declaração 17 anos depois, né? Do Ad Dignitas Humana, né, e a situação, bom, ficou bem pior depois. Agora, uma outra coisa também que eu acho que assim confronta bastante, né, entre totalista e o caso do Papa Material. Para ser Papa, até material, você tem que ser católico. Você tem que ser católico, pelo menos, né?
Sim, Tem que ser Para católico. você tem que ser católico para Pelo ser menos papa. não, É, tem que ser claro, católico. tem que ser Claro. católico. claro. Porque tá no magistério. Se você vai contra a doutrina, você está saindo fora dela. Então você deixa de ser membro. Então aí vai entrar num ponto que muitos totalistas defendem, que é a questão da eleição nula que você já comentou aqui. Porque, ó, olha o que diz o Cânon 167. Olha, vai aparecer para o pessoal também ver na tela, os inscritos, né? Não podem dar voto aqueles que deram seu nome a uma seita herética ou cismática ou que tenham aderido a ela publicamente. Ao Cânon 2294 diz o seguinte, ó, o que é infame com infâmia de direito, não só é irregular o teor do Cânon 984, parágrafo 5º, senão que ademais é inábil para obter benefícios, pensões, ofícios e dignidades eclesiásticas, para praticar os atos eclesiásticos legítimos e para exercer algum direito ou um cargo eclesiástico, e deve finalmente ser apartado de exercer qualquer ministério nas funções sagradas. Então, Paulo VI, João Paulo II e tantos esses outros que vieram, aderiram ao Concílio Vaticano II de cabeça, e o próprio conclave naquela época foi nulo, no meu entendimento, né? Porque já eram todos ali compactuados com a heresia. Então a eleição não poderia acontecer. Quem fosse eleito ali já estava fora da igreja, não poderia ser papa nem material. Como que se explica isso aí dentro da tese do Catsiciaco, né? Sim. Então, nesse sabe dizer que o Cânon 167 ele fala de seita herética e cismática, não é? Sim. Então, temos aí um negócio. Porque, por exemplo, assim, quando a gente fala assim, a igreja conciliar também, por exemplo, a igreja conciliar, vamos dizer assim, ela não foi condenada. Ela não houve uma condenação ali. E outra, se a gente pode dizer que dessa maneira os sujeitos estão excomungados, né, porque eles não podem participar da eleição, etc., você pode dizer também, o documento de conclave de Pio XII, ele levanta todas as excomunhões, né, todas as excomunhões, interditos, né, qualquer impedimento para a realização da eleição. Né? E aí o que acontece? Mesmo assim, você tinha cardeais que não eram heréticos. Tinha cardeais que eram válidos ali, e não eram válidos, vamos dizer assim. Eles não professavam heresia. No caso do próprio cardeal Taviani, cardeal Batti. Né? Inclusive, vou seguir aqui a citação do. Desculpa, eu estava voltando um pouquinho só. Não, fica Mas tranquilo. a citação aqui do padre Passerini, né, do Tractatus de Electione Summi Pontificis, né, capítulo 32. Ele diz assim: a eleição de um herege não é, pela lei divina, inválida por esse mesmo fato, né, mas pode ser invalidada se o eleito não estiver disposto a ser corrigido. Ele diz assim: portanto, para invalidar a eleição, a decisão da igreja é necessária. Né? Porque quando a gente fala se o eleito não estiver disposto a ser corrigido, a gente fala que o sujeito é contumaz, né? Juridicamente ele é contumaz. E aí, quando a gente fala de ser contumaz, ele tem que atestar que ele não é, que Tem que se ele for, retratar, né? tem que se retratar. Se não se retratar, ele já mostra que ele não é, porque tem aquela questão de herege material e do herege formal, né? Uhum. Herege formal é aquele herege que é declarado. Ele tem que ser pertinaz no erro, né? Pertinaz. Mas ali todos já estavam, né? Tem que ter um decreto de Mas não excomunhão. tinha declarado, né? E a gente permanece nessa declaração jurídica, infelizmente. Tá. Então se baseia muito na declaração formal, se leva muito para esse lado aí, né? Sim, inevitavelmente vai acabar levando para isso. Porque querendo ou não, os dominicanos têm isso, né? Tem esse lado, porque é a tradição da própria escola, querendo ou não. João de São Tomás ele fala aqui, né? Tem uma citação imensa, né? Aqui, eu vou pegar só a parte aqui. Ele respondendo a São Roberto Bellarmino. Tranquilo. Ele fala assim: precisa responder a Bellarmino que o herético deve ser evitado depois de 2 correções feitas juridicamente com a autoridade da igreja, e não segundo um julgamento privado. Com efeito, seguir-se uma grande confusão na igreja se bastasse que esta correção fosse feita por um homem privado e que a manifestação desta heresia tendo sido feita, tenha sido declarado pela igreja e proclamada a todos, para que evitasse o pontífice e todos fossem obrigados a evitá-lo. Né? Pois uma heresia do Papa não pode se tornar pública a todos os fiéis com base no que dizem alguns, e esta comunicação, se não é jurídica, não obriga a que todos creiam nela e evitem o pontífice. Por conseguinte, como a igreja proclama juridicamente o eleito, elegendo-o juridicamente diante de todos,
é preciso igualmente que ela o deponha declarando e proclamando como herege a ser evitado. Claro que, se a gente fosse também ver isso aí tudo, né, não dizendo que também, não, vamos reconhecer isso aqui também é o João São Tomás, mas a gente já percebe por outros autores, né, que a heresia, né, o sujeito ser herege e ser papa, ele não pode coexistir, né? Se o sujeito, porque vejamos, né? Porque toda essa argumentação que a gente faz, né? E o papa foi herético, é uma argumentação de concessão, né? Vocês entendem que é uma concessão, no geral. Porque praticamente quase nenhum teólogo admite que o papa pode ser herético, né? No cargo. Praticamente nenhum. É unanimidade moral, os teólogos. Acho que só tem um que fala isso. Eu não vou lembrar qual é exatamente. Acho que não sei se é Buí. Buí, que é um dominicano, né? Porém, quando você percebe que o sujeito está sendo herético de fato, né? Como na de Quintatis Humana, declara que já chega assim no ponto 4, né? Ele diz assim que este concílio declara a liberdade religiosa. Isso já é uma afronta total ao que diz anteriormente a contra cura, né? E condena a liberdade religiosa. Então o católico ele vai olhar assim e vai dizer: putz, tem uma coisa errada, né? Esse sujeito não tem como ter sido papa, não tem como ser papa, né? E aí a tese e o totalismo eles acabam argumentando a mesma, vão para o mesmo ponto. Ou seja, esse sujeito nunca foi papa para começo de conversa, né? Porque hoje a gente já não apela mais para a questão da deposição, né? Ou seja, o sentir da igreja é praticamente esse, né? Mas quando o direito canônico fala de clérigo, Santiago, ele engloba até o Papa. Sim, O clérigo são todos, né? Bispos, cardeais, padres e até o próprio. Acho que até menciona, né? Como é que fala? Não fala romano pontífice, não. Fala. Eu esqueci o termo que utiliza lá. Supremo, chefe supremo, alguma coisa nesse nível aí. Em se direcionando ao Papa. mas veja também, né? Porque o pessoal disse, não, tem com base no também no acho que é alguma coisa do Papa Gelásio, né? Mas você veja que o direito canônico ele não é também totalmente explícito na questão do pontífice. Ele não é totalmente explícito ali. Porque é uma questão, continua sendo uma questão disputada, né? Ele não é explícito na questão do, tipo assim, do pontífice. Porque isso exige, por mais que ele seja um clérigo, é verdade, né? Mas exige um cuidado muito grande nessa questão, né? E a opinião tanto dos jesuítas, tanto dos dominicanos, ela continua bem disputada, queremos ou não. Tem a questão dos canonistas, né? Coronata também fala. Verdes que ambos são, esses três aí são jesuítas, né? Porque Verdes são duas pessoas, nem todo mundo sabe, mas Verdes são duas pessoas, acho que é Francisco Vernes e o Vidal, eu não sei o nome, o primeiro nome do padre. Mas a questão da deposição, ela continua, da deposição da declaração, ela continua disputada, né? Por isso que também eu não sou a favor de ficar dogmatizando posição, etc., porque a gente ainda está numa situação mais complicada aqui. Eu tinha separado alguns textos aqui e vou ver se eu consigo também com vocês. Também Agora, procurando aqui. agora, se for parar a pensar, uma igreja, né, na nova igreja que mergulhou de cabeça, né, no Concílio Vaticano II, esperar uma declaração de heresia, né, também seria Difícil, quase verdade. impossível, né? Um Então, milagre, né? pois é. E aí como é que fica? Porque a gente tem um negócio assim, o sujeito é herege, ele não vai ser, não pode ser, não tem como ser papa. É difícil mesmo. Pois é. Aí o que a gente pode ver aqui? Por exemplo, o que a tese diz basicamente? Se o sujeito, já que ele não foi declarado, ele não está impedido juridicamente, né? Porque ele não é declarado, né? Então, o sujeito, ele não. Ele pode fazer o quê? Ele pode. Quando ele abjurar do por exemplo, vamos dizer aqui no caso hoje, de fato, ele dá um dia assim, e ele chega assim e fala: olha, recuso o Vaticano II, eu sou contra, eu quero depor o Vaticano II da existência, a gente pode dizer assim, levantar o Vaticano II da existência, né? Vou declará-lo ele, pelo menos em boa parte, herético, e declaro ele abjura de outros erros, ele já mostra que ele se converteu, né? Porque aí, se ele se converte, ele tira o óbice, né? Você sabe se houve alguma exortação com algum papa, se alguém fez alguma carta, se houve Já houve esse, várias, esse né? Teve pedido, aquela né?
do 2016, por exemplo, não exatamente de tudo, mas 2016 teve aquela questão da dúbia, né? Dos cardeais lá, o Bergoglio, né? Ah, sim, teve isso Sobre a mesmo. Amoris Laetitia, sobre a Amoris Laetitia, e teve depois a Correctio Filialis, né? E eles listam, aqui é uma lista do pessoal, acho que foi os padres do IBP, da Fraternidade, juntou uma galera toda, né? E aí o que acontece? Eles desceram a lenha, eles citaram umas 10 heresias, erros menores, tudo, vários erros, né? Eles acabam não batendo o Vaticano II em si, mas eles acabam listando vários erros, né? Uhum. Então, mas se o Papa, ele abjurar dos erros, né? Mas e aí, qual foi a resposta? Você sabe? Ele não deu resposta às dúvidas. Ele não deu resposta. E a única resposta que ele deu, na verdade, de Bergoglio, sobre essa questão, por exemplo, da comunhão para recasados, que foi a grande polêmica da Amoris Laetitia, né? Foi Dos que homens divorciados, né? Aquela os história. divorciados, né? Comunhão para recasados, ele confirmou a interpretação de um bispo da Argentina, bispo entre aspas, da Argentina, Foi esse que cardeal aí que elaborou, não foi esse que foi indicado agora aí, que o pessoal tá chamando ele Túcio, de LGBT? não sei se é ele, não sei se é ele, mas é o do É o beijo. Túcio, é Túcio mesmo que fez que ele escreveu aquele livro, Arte do Beijo. Um Ah, livro então, o cheio negócio de. tá, Agora ele é o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. é buraco que tá se metendo. E É, deu uma polêmica danada agora aí. pensa, já pensou se esse ser um dia eleito Papa? Diz que É, ele o pessoal chama ele de cardeal LGBT aí. Né? Eu cadê vi o o beijo? pessoal falando isso Eu tenho daí. medo que ele, se ele virar papa, eu tenho medo aí, papa entre aspas, né? Eu tenho medo que ele vai fazer no rito do ósculo da paz, né? Ele gosta de beijo aí, né? É, É o o homem, livro né? dele. Eu vi algumas partes, né? Bastante. É muito estranho, né? Para um cardeal. Agora, Santiago, pegar o gancho aí que você falou do. Só um instante, rapidinho, porque eu também Beleza. consigo citação aqui do Dominico Banhes, né? Domingos Banhes, que ele é um teólogo de altíssimo nível, né? Sim. Ele falou muito sobre predestinação, né? Mas também ele tratava sobre outros temas, né? Ele fala assim, né? Abre aspas, objetamos que o soberano pontífice é ser cabeça da igreja a partir do momento que cai na heresia e cessa, portanto, de ser papa. Com efeito, a partir do momento em que cai na heresia, ele cessa de ser membro da igreja e, portanto, cessa de ser cabeça. Aí ele responde, abre aspas, né? Responde-se facilmente a essa objeção com a doutrina de que apresentamos a explicar a definição de igreja. O soberano pontífice não é chamado de cabeça da igreja em razão da sua santidade ou de sua fé, pois não é deste modo que ele influi sobre os outros membros, mas é chamado de cabeça da igreja em razão do seu ofício ministerial que visa governar a igreja do fim da verdade, estabelecendo leis, administrando os sacramentos, tudo que é exercido exteriormente segundo a hierarquia eclesiástica visível, por assim dizer, e por assim dizer, palpável. Na verdade, o fato de o pontífice, por causa da heresia, cessar de ser membro de Cristo, porque cessa de receber dele a influência espiritual, tendo em vista sua própria santificação, e não impede de ser chamado de o membro principal da igreja, a saber, sua cabeça, relativamente ao governo eclesiástico. Da mesma maneira, o chefe de Estado é chamado de cabeça da República. Desculpa, um ponto aqui. Da mesma maneira, o chefe de Estado é chamado de cabeça da República. Como a noção de membro é empregada metaforicamente, dissemos acima que pode haver diversos outros pontos de vista de metáfora. Segundo o ponto de vista, no caso, a influência espiritual do recibo de Cristo, o ponto de vista é membro de Cristo da igreja. Segundo o outro, do poder de governar, ele é membro. Então é assim que Domingos Banhes ele acaba explicitando a questão, né, do ponto de vista dos dominicanos. Né? Ele pensa que, que o Papa, que ele acaba sendo herético, né, ele não deixa de ser Papa, ele só deixa de receber o influxo da fé da caridade, praticamente. É, só que aí vai entrar Aí no, ele, no gancho que eu ia te falar que muitos vão se arremeter para essa situação, que é a questão do Papa Honório, que foi sim, condenado por 2 concílios ecumênicos, sim, como Papa herético. E nas atas do concílio está escrito mesmo, condenado ao fogo do inferno de forma bem severa mesmo. Há quem diga que as atas foram falsificadas, tem toda aquela história que envolve essa questão, mas se você pegar o Denzinger, tem um que eu uso lá em casa, ele até tem um Concílio Vaticano II também, mas é bom para quem quer ler sobre o magistério, que é do Justo Colantes, não sei se você já ouviu falar. É tipo um Denzinger. E lá tá a condenação de Honório, as atas do concílio, e assim, houve uma condenação, né, no passado. mas essa questão de Honório, eu sou partidário praticamente assim. Eu tenho um livro aqui, inclusive, do Dr. Homero, sobre, né, um Papa herético.
Ele escreveu um Não, livro exclusivo para isso, né? Foi. pois é, escreveu dois, né? São dois Foram volumes. dois, né? Dois volumes. O AJ, ele me influenciou bastante nisso aí. Mas Ele assim, de fato, ele detalha bem mesmo ó, do que aconteceu, né? sim, e é bom e importante salientar o quê? Dessa questão de Honório, né? Por exemplo, eu sou a favor da opinião de que Honório realmente caiu. Porém, ele caiu como pessoa privada, né? Porque, veja só, a carta de Honório ao patriarca Sérgio, né? Veja que ele não assente a heresia monotelita em si, ele é, ou totalmente, ele assente a um monotelismo mitigado, né? Que é o que chama de monergismo. E isso foi numa carta privada dele a Sérgio, né? E foi descobrido de maneira póstuma. Ou seja, depois que Honório tinha morrido. Foi pós-mortem. Foi pós-mortem. Ele não estava exercendo magistério ali. Né? Então, tipo assim, tem um pessoal que argumenta, que essa opinião minoritária, né? Que o Papa não pode ser herético nem como pessoa privada. O que eu acho que é muito complicado de se defender nesse caso aqui. Porque nas atas, porque aquela época também foi em quê? Foi por volta de 450, né? Não, Aquela época, 600, foi 700. 600? Então, aquela época era muito difícil você ter acesso a informações, né? Quando foram ver o que estava acontecendo, ele já tinha morrido. Mas eles, tipo assim, destituíram ele mesmo de tudo que ele havia feito, como se ele tivesse perdido o cargo mesmo. Se você ler lá as atas, tá bem explícito isso. Teve esse do caso do Papa Formoso também, o Papa Formoso jogado no Rio, né? Que isso aí, esse caso é bem complicado também. O pessoal argumenta muito dessa questão de Honório, mas o que, na verdade, o pessoal de fora do Sedevacantino que usa muito essa argumentação para dizer assim, ele não caiu porque, mesmo sendo herege, né, mesmo sentindo a heresia monotelita, né, ele não deixou de ser papa, mas ali foi um caso completamente diferente, ele não estava nesse magistério, né, porque, assim, porque o sujeito privado de falar alguma coisa é uma coisa, agora ele falar de outra maneira, né, usar o Ex-cátedra. magistério ex-cátedra, né? Porque ex-cátedra o pessoal acha que é tipo só na declarações, né, solenes, etc. Não, não só. Mas é na questão também do magistério próprio, né? Assim, do exercício do cargo dele. E aí, isso não foi o caso de Honório. Né? Eu penso, particularmente, que Honório realmente caiu, só que ele caiu como pessoa, ele escreveu aquilo lá como pessoa privada, e só foi descoberto de maneira póstuma, né? Não, Pelo mas que eu soube, foi descoberto. Pelo que eu soube, foi descoberto, só descobriu depois que ele morreu, não que ele tivesse soado burburinho antes Foi dele depois morrer. da morte. foi depois da morte. Mas na época ele chegou a ser advertido por cartas. E mesmo assim ele ainda deu a entender que ele enfatizou a heresia monotelita, monofisita. Por isso que levou a um concílio ecumênico a analisar a situação e o condená-lo. É uma situação, igual você falou, é bem problemática. Como é o que a gente vive hoje, né? Mas dá a entender que sim, que ele foi condenado. Sim. Então, essa questão aí é bom do Papa de Honório, é bom vocês chamarem o AJ, porque ele vai falar até Ele amanhã. é Conhece bom, ele é bom bastante. Ele nisso vai até aí. amanhã, nossa. Ele é bom Mas, nisso. o meu ponto de vista, né, e pelo que eu já vi sobre, Sim. ele foi advertido, até também, se eu não me engano, porque ele não combateu de maneira muito mais incisiva, né? Até Isso, faz essa crítica verdade. a Libério, né, também, São Libério. São Libério, o pessoal disse que ele assinou, né? É até talvez possível que ele tenha assinado aquele documento, só que ele assinou à força, né? Forçado. Então, sob coação. Então não tem como, né? Ele não foi da vontade própria dele, né? E a igreja depois, né? Pio IX, Bento XV, vários papas elogiam ele, né? Santo Anastácio elogia ele, né? Santo Anastácio, que é o sucessor dele de 40 anos depois, elogia ele por ser um defensor da fé. Então, você não encontra ele, de fato, por exemplo, Libério sendo herético. Né? Agora, Honório tem a questão dos concílios, né? E não vejo nenhum papa elogiando ele, né? Mesmo sendo era de maneira privada. Né? Sim. O que dá Enfim, a entender, né, ô Santiago, é que as duas posições teológicas, isso aí é unânime, né? Se você perguntar tanto para um sede privacionista, né, que leva a cerca da tese Cassiaco, e tanto um totalista, vai dizer que não temos papa, né? Isso é unânime.
Formalmente não, né? Formalmente, é. Formalmente não, e no final das contas acaba sendo a mesma coisa, porque a gente não obedece na verdade ignora, né? Porque não tem É. nenhuma dignidade Mas de é obediência. que você frequenta as missas Unacum ou não? Por causa disso? Você não tem Não, não problema? frequento o Nacum, eu frequento só no Nacum mesmo. Porque tem alguns que frequentam, né? Não tem problema em É, relação a isso. Ah, mas eu vejo alguns jornalistas acabo também frequentar frequentando. o Nacum também, eu acho que isso não é tanto posição. Até porque, na verdade, quem começou a questão da Unacum, poucos sabem, não foi o Patriarcado, foi o Monsenhor Guerra Laurier, o autor da tese, né? Porque ele fala muito da oblatio munda, né? Do, da questão do sacrifício ser puro, né, de fato. Ou seja, longe da mácula de um nome de um. Tem alguns casos, né, que a gente pode ver aí que são analogáveis, né? Por exemplo, o caso de. Já ouviram falar de Santo Hipácio da Bitínia? Não. Santo Hipácio, ele diz que. A história conta, na verdade, que na época de Nestório, né? Nestório era patriarca de. Eu não lembro, era de Alexandria, não é? Se não estou enganado. Nestório que criou a heresia do nestorianismo, né? Que foi condenada no concílio. Ele teve alguns bispos que não queriam, né? Nem bispos nem padres que queriam tirar o nome dele do cano, mas Santo Hipácio da Bitínia se recusou. Ele não queria macular o cânon, né? A missa com o nome dele, né? Então é um caso bem, assim, analogável com a situação, né? E tem outros, porque, tipo assim, o pessoal cita, você pode frequentar a missa sem necessidade, pode pegar sacramento de um padre excomungado. Sim, excomungado sim. É verdade, tá no direito canônico. Né? Porém, de um padre com interdito, etc. Mas não a questão de citar o nome de um herege no cano, né? Porque o Monsenhor Samboni, por exemplo, o Monsenhor do Samboni, ele fala, né? Que é como um avião. Né? Você vai na missa na conta pra você pegar um avião, só que você chegar lá, né? Porque tem o pessoal que diz assim, você bota uma intenção forte de não participar daquele ato, né? Da questão do cano, né? De citar o nome do herege no cano. Mas é tipo você pegar um avião, né? E você diz assim, eu não concordo para onde esse avião tá indo. Né? Fica parecendo isso, sabe? Uhum. Você quer, o avião vai para, sei lá, Toronto, mas você quer ir para Tóquio. Né? E você diz, eu não concordo para onde esse avião está indo. É basicamente isso aí. Né? Claro que os amigos aí que defendem a questão do Macron, né, têm os argumentos deles, não estou querendo tirar razão aqui, necessariamente, né, porque é um tópico muito complicado, um tópico que não está fechado, entre vários, né? A gente parece que vive numa aporia. Né? Aporia, o diálogo acabando sem a conclusão, né? Que nem lá em Sócrates e Platão. Né? E a gente ainda não tem nenhuma certeza, porque realmente, né? Só a igreja, de fato, tem essa certeza. Né? E é dito, né, na escritura, né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? Isso aí que eu ia falar, ia comentar sobre esse trecho aí. O que você pensa, então, qual seria a solução para toda essa crise? Qual o seu pensamento? Cara, solução é rezar muito. É porque eu Rezar, sei, assim, que alguns da tese do Papo Material falam da possibilidade de surgir, né, um cardeal ali, ser sim, eleito e resolver. porque pode dizer que a gente pode surgir um sujeito que seja eleito, vamos dizer assim, né? Um Viganô, por exemplo. Viganor que não é bispo válido, mas é padre válido, né? Inclusive, é muito curioso, né, essa questão aí dos sacramentos, porque, inclusive, vamos falar disso já já, porque eu acho que ficou faltando, né? Como fica, por exemplo, porque, tipo assim, a questão do pessoal do Padre Sambon, do Padre Sambon, não, do Monsenhor Sambon e do Padre de Costa, diz que tem cadernos materiais, se o caderno material sendo eleito tirando heresia, aí ele vai virar um papa formal, falando de maneira grossa, né? O resumo grosso da história. Mas como é que fica no caso da tese aí que não tem, tipo assim, que hoje não vai ter mais cardeal de fato, né? Porque, tipo assim, cardeal é escolhido por um papa de verdade. Né? Até acho que Wojtyła, até João Paulo II, tinha cardeais válidos. Só que depois disso, não tem mais. Né? E aí, Monsenhor Guerra de Lauria fala que. Usam muito trecho, né? Alguns para objeto falando assim, Monsenhor Guerra de Lauria fala que, tipo assim, em breve esses papas materiais que não são nem bispos, né? Nem padres, não têm episcopado, eles serão extras, né? Eles não serão só mais papas materiais. Extra quer dizer que, tipo assim, ele não vai ser nem mais, tipo assim, um bispo válido, né? Ele não vai ser nem um cardeal válido, né? Vamos dizer assim. A gente pode chamar, porque tudo bem que você pode existir o cardeal que ele não é bispo, né? Que não tem episcopado. Porque, por exemplo, o Concílio de Constança, né? Que acabou o cisma do Ocidente, né? O grande cisma, né? Que tinha 3 papas. Imagina a confusão, né? Hoje já sofrendo porque não tinha um. Lá na época eles tinham 3, né?
É um santo apoiou um, outro santo apoia o outro. Sim, São Vicente Ferrer passou 10 anos com o Uhum, Papa de Avignon. sim. Acho que era João 23 o nome. Não lembro João se era 23 esse. também, é. João 23. Mas o engraçado é que, mesmo assim, esses antipapas, esses antipapas eles eram ortodoxos na fé. Né? Eles não eram hereges. Uhum. Então isso que era muito curioso, né? Hoje não, gente. Tem um herege enorme aí. Né? Nem de papa dá pra chamar. E aí, quem foi eleito foi Martinho Quinto. Martinho Quinto ele não era bispo, né? Martinho Quinto há 10 anos ele era cardeal leigo, né? Inclusive, muito interessante lembrar que nessa época juntaram todos os cardeais, mesmo os cardeais dos antipapas eles juntaram, né, para fazer o concílio do lado de Constança, né? Juntou os cardeais de Gregório XII, João 23 e do Papa de Pisa, né? Do antipapa de Pisa, melhor dizendo. Juntou todo mundo para fazer o conclave, né? Porque isso aí, né, tinha a questão ali se aplicava a questão do erro comum, etc, né? E a solução, bom, nesse caso a gente tem da tese, a gente tem a questão, por exemplo, como a gente não pode ter aquele conclave, né, de fato, tudo certinho, né, vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que praticamente ter a reconhecimento do fato público, né? Quase uma aclamação, né, porque já existia esse tipo de eleição no passado, né? E né, várias vezes, inclusive, né, porque nem tudo era por um conclave comum, né? Também ou por um reconhecimento de um título colorido. Né? Título colorido é um conceito jurídico, né, que fala de uma pessoa que aparenta ter um título que ela não tem, né? Então podemos dizer que, tipo assim, aqueles sujeitos lá cardeais, né, eles elegem cardeais lá do Vaticano, entre aspas, eles não são, de fato, né, os cardeais, né, mas eles tá falando de júri, mas eles aparentam, né, eles têm um título colorido ali. Então isso pode ser que eles consigam eleger um pontífice, e esse sujeito, né, tendo a intenção objetiva de fazer bem da igreja, né, ele venha a se tornar um papa formal, né, papa realmente Uhum. que, Sim, que o papa tem, né, ou seja, a autoridade de Cristo. Né. entendi. Então, Santiago, te agradecer aí pela disponibilidade do tempo, né? Tá aqui E, conversando com a gente. É muito bom, né, a gente expor as ideias. Que a gente vive uma situação muito difícil, né? Hoje em dia não é fácil. Se fosse fácil, tudo estava resolvido e não é. pois é, Mas a gente te agradece aí. Se você quiser deixar alguma mensagem final aí para quem for assistir esse vídeo, vai aparecer aqui, pessoal. Coloca aí, Arthur, o slogan do canal do Sapiência. Vai lá no canal lá, dá uma força pro pessoal, se inscreve, tem uns conteúdos legais lá para poder assistir e ficar por dentro da fé aí. Se tiver isso alguma é. coisa para falar, pode falar, Santiago, pra gente finalizar. Agradeço pela disponibilidade, né, pelos senhores ouvirem, né, chamarem para participar. Eu não sou o melhor expositor, porque primeiro que eu não sou clérigo, né, não sou nem teólogo, muito menos, né, mas eu tentei dar aqui minha contribuição a respeito, né, pode ter ficado algumas pontuações sem explicação, né, o pessoal do Sapiência planejamos em breve também fazer um episódio dedicado à tese, né, para tratar a respeito, responder melhor as objeções, né, para tratar de maneira mais detalhada, mais cuidadosamente, observar a questão. Né. Tive um pouco de correria aí, então acabei não trazendo assim todos os pontos que eu poderia trazer, né, mas é importante que a gente entenda que, que a solução, por mais que eu particularmente, que a solução da tese é muito mais provável, né, e ela não vai, o raciocínio não vai além da conclusão. A conclusão não vai muito além do raciocínio também, porque, ok, a gente vê que tem um papa, tem um sujeito que se diz papa, só que ele não tem o gosto de papa, e a gente pensa naturalmente que esse sujeito não pode ser papa de maneira nenhuma, ele não pode ter sido papa, né? É porque é pela própria fé. Porque a gente, querendo ou não, totalista ou tesistas, a gente tem primeiro uma certeza de fé, né? Uma certeza de fé para depois confirmá-la na doutrina. Nesse caso aqui que a gente está vendo hoje, né? A gente vê que o que Bergoglio faz não é segundo a fé, né? E São Paulo diz que olha, tudo aquilo que não é segundo a fé é pecado. E tudo aquilo que não é segundo a fé, como ele faz as coisas que não são segundo a fé, então a gente busca, né, as justificativas para ver se realmente esse sujeito, nem na ordem dos fatos, ele é papa. E acaba que a gente acaba confirmando, seja pela posição totalista, seja pela posição da tese.
Mas o importante também é não fazer isso de cavalo de batalha, necessariamente, né? Claro que pode ter uma discussão sadia, o que dificilmente tem no meio tradicional, no meio vacantista, né? Porque geralmente tem um atropelando o outro. Mas, Principalmente nos comentários, né? O pessoal, nossa, eu não quero nem ver os comentários disso aqui, minha nossa. o pessoal é bastante agressivo às vezes, né? Como Nossa, o pessoal se exalta demais. sai excomungando todo verdade. mundo. Se pensar diferente, já tá fora. Tem um decreto de excomunhão para cada um, né? Nossa, cada um na sua cátedra, na cátedra do seu quarto, todo mundo é papa, né? Todo mundo é papa, né? Nessa questão aí, todo mundo é papa, herege, né? Sai Herege, não sei o que o pessoal até o pessoal coitado da resistência, né? Da resistência já era de formal, viu? O pessoal dizendo aí. Como era de formal? Até justificável. Eu imagino se ser dentro de um barco, né? O capitão, sei lá, caiu lá, o leme tá vazio, todo mundo tentando pegar o leme ao mesmo tempo, né? E gera confusão, né? A confusão é bem grande, É né, uma, na é uma confusão, é. Inclusive, você falou uma coisa interessante aí que eu lembrei de uma visão a respeito disso aí do João Bosco, né? Do leme, do barco. Ele tem uma visão sobre isso, sobre os papas, inclusive, né? É muito interessante. Eu não sou muito chegado em revelação privada, porém, você me lembrou disso aí, é bem interessante. Eu acho que tem uma série da Morfora, inclusive, a respeito disso, bem interessante. Mas a questão de hoje é que o pessoal quer acabar excomungando todo mundo e esquece a caridade, né? Eu mesmo já fui bem incisivo, bem violento nas discussões, mas hoje eu percebo que isso não faz muito sentido. Né? As pessoas, a gente vive nessa confusão justamente por isso. Então, só que as pessoas às vezes não compreendem, né? Elas acham que tem que agir dessa forma. E a gente sabe que a intenção nossa é a verdade, né? Independentemente, né? Desde que, né, seja a verdade católica de Cristo, né? Então, verdade. Então, obrigado mesmo aí, Santiago. Fica o convite aí para aparecer mais vezes aí, se quiser, no canal, falar de outros temas também. Claro. Se tudo é certo, fazer uma parceria com a Sapiência, né? Com certeza. Vamos fazer sim. Vamos sim. Obrigado aí, Santiago, quer falar alguma coisa aí? Pela sua disponibilidade, né? E agradecer as pessoas também que vão assistir, que pedir para que compartilhem, né? Que se inscrevam no canal. Exatamente. E divulguem aí para todos aí. E estamos aqui, né, pessoal? Toda semana a gente tá sempre mandando um vídeo aí. E teremos novos aí nas próximas semanas aí. Obrigado e fiquem com Deus, salve Maria. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do bate-papo que tivemos aqui. Dá para perceber que a situação não é totalmente clara, né? Não é fácil o que nós vivemos. Mas o interessante é que tanto uma posição contra a outra, ela vai levar no mesmo direcionamento. Não temos Papa, não temos alguém que governe a igreja, não temos o vigário de Cristo governando a igreja católica. Então isso é unânime. Você pode perguntar para qualquer um dentro das duas posições e você vai ter essa resposta. Se ele realmente é sede vacantista. Então, o que a gente tentou expor aqui é mostrar os dois lados. São Paulo mesmo fala do que nós vivemos hoje, o mistério da iniquidade. Se é um mistério, é algo que não é fácil de compreender e entender. Senão ele não falaria isso. A operação do erro, né? Porque é obra do próprio demônio, do próprio Satanás. Para confundir mesmo. E muitas vezes as pessoas só pensam em criticar. O que eu vejo que nós precisamos hoje é de união. Unir para tentar resolver o problema que é grande, que não é pouco. Então fica essa reflexão para vocês aí, espero que esteja contribuindo bem e até a próxima, até um próximo vídeo aí se Deus quiser. Tchau, pessoal. Maria vita in morte